Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o eclipse solar anular que acontece no dia 21/6 às 3h42 da manhã, aqui para o Brasil, né? Quando a Lua fica em frente ao Sol num eclipse de Lua nova, porque aí é quando o Sol se encontra com a Lua, e com isso, por ela ficar exatamente na frente do Sol, ela projeta a própria sombra na Terra. E o que isso quer dizer em termos astrológicos? Vamos começar a falar sobre o ponto em que o eclipse realmente acontece, é no grau 0 de Câncer, né? 0 grau e 21 minutos de Câncer. E isso vai acontecer junto com o solstício de inverno, porque o solstício de inverno é quando o Sol ingressa no signo de Câncer, é quando ele alcança o seu limite máximo de extensão, né? E ele chega no trópico de Câncer. E aí ele faz com que no hemisfério sul a gente tenha dias mais curtos e noites mais longas, e no hemisfério norte o contrário. Por isso que aqui inicia-se o inverno e lá o verão. Sendo assim, a gente tem o Sol numa situação extrema, numa situação limite, em que ele dá uma paradinha e volta em direção ao Equador, né? Na direção do Equador, para depois chegar lá no outro extremo, que é no Trópico de Capricórnio. Isso já é uma questão. E a gente tem a Lua no seu próprio signo, né? Ela que manda ali no signo de Câncer. E é o signo mais interior que a gente tem. Então a Lua estando ali, ela fala muito dessa questão da introspecção. E o momento de um eclipse solar, ele fala para a gente poder dar uma apagada na consciência, né? Dar uma apagadinha no ego um pouco, calar um pouco a mente, né? A parte consciente. E aí o inconsciente vem e engole, né? E a gente se volta muito para o passado, a gente pensa muito nas coisas em que a gente viveu e até o ponto onde a gente chegou. Então é aquele momento em que o Sol dá uma parada, a Lua engole, né, cobre, apaga a sua luz e dá aquele tempo que eu considero como se fosse a lua nova, plantar uma semente. E é um momento onde a semente está dentro do embrião, né, está ali na barriguinha da terra, e aí ele vai eclodir. Mas para eclodir ele precisa reiniciar, né, é um reinício. Ele já foi a semente de um fruto, né, e agora ele está ali na terra. Então ele precisa daquele silêncio, daquele momento de pausa, aquele momento de calma, de concentração, para que ele possa eclodir e produzir bons frutos. Então a gente está exatamente nesse momento que o eclipse traz pra gente. Essa coisa da parada, né? É esse momento do parar a respiração, que a gente precisa parar para a gente poder deixar a intuição fluir, né? E a mensagem que o eclipse traz para nós é uma mensagem muito interessante de ressignificação do passado, né? Não é que você tenha que esquecer o passado, mas o grau 0 de Câncer é muito significativo no sentido de recomeço, né? É um começo de uma nova estação. Então é como se a gente tivesse a chance de recomeçar, novinho em folha, mas fazendo um reboot, né? Fazendo um restart do nosso sistema operacional, olhando para trás, para o nosso passado, vendo as coisas que precisam ser ressignificadas, no sentido de revisitar as memórias e perceber o que é verdade, o que não é verdade, o que foi criado por você, né? Se você sofreu algum trauma ou alguma coisa no passado, ou ficaram situações pendentes e mal resolvidas, é preciso voltar lá, dar uma olhada, ver se você ainda tem que sofrer por aquilo, né? Porque às vezes o motivo de você não deslanchar, de você não conseguir fazer as coisas que você quer hoje, é porque essa memória ainda está muito viva. E às vezes não tem necessidade disso acontecer, né? Ou não aconteceu daquele jeito, ou você já é uma pessoa que não sofre mais aquilo, mas sofre por aquilo. Então é preciso ressignificar as memórias. A gente tem um eclipse solar acontecendo na casa 2, né, que diz assim, ó, revisita lá suas memórias. Será que você está se dando valor hoje no presente real que você tem, ou você ainda está vivendo com aqueles rótulos que te deram no passado, né? Que fala muito do alto valor, né? Quanto de valor eu me dou. E fala também dessa situação de apagar um pouco essas memórias, mas no sentido de deixar para lá,
né? Elas existiram, elas vão continuar existindo. O seu livrinho, seu diário, né? Vamos dizer assim, a sua história de vida, ela é aquilo, que não vai mudar, né? Mas nada impede de que você possa ter um começo fresco, né? Um começo novo, um começo distante daquilo que não é mais necessário na sua vida. Então, se você tem, e muito disso, como no signo de Câncer, é relativo à família, aos nossos relacionamentos familiares. Então, se tem algum nó ainda, senta, esclarece, conversa, às vezes não é nada daquilo que você pensou, né? E se for, entenda, compreenda, acolha e perceba que tudo que aconteceu foi porque tinha que acontecer. Nada que acontece com a gente é para efetivamente o nosso mal, mas sim para que a gente aprenda e evolua na espiral da vida, né? Então a gente tem que estar aberto a isso. Então a gente tem esse eclipse acontecendo na casa 2, o Sol e a Lua para o Brasil, né? Acontecendo na casa 2, se unindo no signo de Câncer, no grau 0, que é essa conversa que eu tive com vocês, de fazer um reboot, né? De um recomeço, de zerar as coisas para você poder começar leve, uma nova jornada, as fichas que não caíram, que caiam de uma vez e que você possa efetivamente direcionar o seu caminho. A Lua está regendo a casa 4, que é a casa própria a Lua está regendo a casa 2, né, que é a casa própria do eclipse. E o Sol está regendo a casa 4, que é a casa natural da Lua, né, porque é a casa de Câncer, a casa 4. Então, quer dizer, a Lua está mandando no pedaço. É o inconsciente, é o passado, são as memórias, nossas origens, nossas famílias. Então, é assim, a gente tem que valorizar essas coisas e acolher as coisas que não estão tão bem e tentar resolver o que aconteceu, né? E entender que tudo aconteceu da melhor forma que poderia ter acontecido, para que a gente possa seguir leve, sem tanta culpa, sem tanta mágoa, sem tantas más águas no nosso coração, sem tantos remorsos, sem tantas tristezas. Porque às vezes a gente se entristece e se fecha muito no nosso mundinho e não presta atenção no que realmente, efetivamente aconteceu. Então a gente precisa fazer zerar esse sistema para que a gente possa começar e escrever um novo livro, né? A gente tem várias coisas acontecendo aí no futuro, a gente tem o próximo eclipse que acontece no dia 5/7, a gente tem o Marte ingressando agora no final de junho em Áries, quer dizer, as coisas vão esquentar, a gente vai começar a se movimentar mais, sair desse Marte em Peixes que pedala na água e que as coisas não se resolvem, que as coisas não acontecem, então a gente vai estar bastante ativo aí. Então é tudo uma preparação, é como se fosse assim, tem um filme que eu acho que o nome dele era assim, o primeiro ano do resto de nossas vidas, né? É o primeiro ano, né, que a gente pode, assim, renovados, vamos começar renovados, né? E aí a gente tem essa grande conjunção lá em Capricórnio acontecendo na casa 9, que é de novo, né? Quebra esses paradigmas, essas convicções limitantes que você tem. Se você sofreu bullying lá atrás, isso não quer dizer que você não possa usar esse bullying enquanto uma força propulsora para o seu presente hoje, né? Em vez de ficar se rotulando por aquilo que aconteceu no passado. A gente tem Marte e Netuno lá na casa 11, em Peixes, fazendo bons aspectos com esses planetas lá em Capricórnio, que são Júpiter e Plutão, que estão retrógrados. Então, assim, vamos renovar a nossa fé, né? Nossa esperança, né? Na vida e nos nossos próprios projetos, mas sonhar sonhos possíveis e renovados de acordo com as pessoas que nós somos hoje, né? Quebrar esses padrões de que eu sonhei isso há 10 anos atrás e hoje eu tenho que fazer a mesma coisa. Além disso, tem aquela questão que fala muito do eclipse agora, que é aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, sempre fui assim e morrerei assim. Não, muda, é possível, né? A vida é muito curta pra gente achar que ela é simplesmente uma. Então vamos ter várias vidas em uma vida só e ser mais felizes. Tá bom? Esse eclipse ele ainda fala de uma possível irritação muito forte, né? Então, por exemplo, quando você for ter que ter alguma conversa com seus familiares, ou com seus vizinhos, ou com pessoas próximas, seus irmãos, etc., tenha calma, né? Porque o eclipse quadra Marte, o eclipse já faz com que a gente tenha os nervos à flor da pele, muitas emoções, porque mexe muito com as nossas emoções muito interiores, enraizadas lá no fundo da nossa alma, e que pode atrapalhar um pouco. Então, se você for ter que ter alguma conversa, voltar em algum ponto, revisitar alguma memória, precisar do auxílio de alguém, seja compreensivo com a dor do outro também, porque às vezes não é você só que sofre, né? Então, ser muito compreensivo e atencioso com relação a isso, né? Ter muito cuidado na hora de falar. E aumentar um pouco a tolerância, porque a chapa pode esquentar, né? Então, é melhor que você não seja o propulsor disso.
tá bom? Tem um texto incrível lá no site, inclusive com frases que são inspiradas nos graus sabeus, que são interessantíssimas e que vocês precisam olhar lá, e é muito interessante, não percam, tá? Tá lá no site certinho, e na bio também tem do Instagram, se você quiser tem um link direto, você pode ir lá. Meu nome é Patrícia Neri, se alguém quiser entrar em contato para fazer mapa astral ou então tarô, 98253-0887 no DDD 16 em Ribeirão Preto. Um beijo para vocês, um incrível eclipse e preparem-se, tá bom? Tchau, tchau!